companheiro, sim, companheiro, começamos bem com Rogério Vogan e principalmente com Rossi, o herói da classificação rubro-negra. Falhou no gol, mas se redimiu na cobrança de pênaltis. E assim, semifinais da Conmebol Libertadores definidas. De um lado, Flamengo e Racing, do outro, Palmeiras e LDU, que eliminou o São Paulo. Vamos falar sobre muita coisa com o Elton Serra aqui do meu lado. E aí, companheiro, boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Eu achei você ontem tão bonito que pedi para estar igual a você hoje, nesta quinta-feira. Mas vamos falar, obviamente, de Libertadores, vários brasileiros e, no fim das contas, Flamengo e Palmeiras são os representantes do Brasil nas semifinais da competição. Como é figurinha repetida, né? Parece que a gente já viu esse filme antes, déjà vu. É isso, Flamengo e Palmeiras lá em cima há tempos. Vamos dar uma olhada nos gols, então, da classificação. O gol, né, no caso, que é o gol do Benedetti. A gente vê um Estudiantes muito aplicado contra o Flamengo, que também teve suas chances, mas acabou não sendo o Flamengo que a gente conhece, né, Elton? E aí, assim, a gente vê os gols nas cobranças de pênalti. O próprio Benedetti perde o primeiro pênalti aí pro Estudiantes de La Plata. O Léo Pereira, pelo amor de Deus, cobrou muito bem. E o Rossi pega 2 pênaltis para garantir a classificação no sufoco do Flamengo, que fez bem aquele primeiro tempo no Maracanã, né? Depois deixou a desejar. E uma boa parte do segundo tempo também, né? Uma queda de rendimento que fez com que o Estudiantes chegasse vivo para jogar em casa. O Benedetti, que fez um gol e o outro anulado, foi um dos grandes destaques do jogo, mas o Flamengo conseguiu a sua classificação. E a gente vê aí a história do Flamengo em pênaltis na Conmebol Libertadores. Desempatou, né? Que tava 1-1. Agora 2-1. Venceu 2 disputas, perdeu uma, e o Estudiantes, rival nesta quinta-feira, teve 4 disputas na história e perdeu todas. Vamos lá, com o Léo Pereira, que fez um golaço de pênalti. Sim, isso existe, ao vivo, pra gente aqui no Sport Center. A gente esperava um jogo mais, não tranquilo, mas a gente esperava sair melhor com a bola. Mas é também de se dar muito mérito para a parte defensiva da equipe adversária, que estava muito bem hoje e realmente parecia que estavam se desdobrando em várias regiões do campo. Um jogo muito difícil de penetrar na equipe adversária e a gente teve, assim, alguma dificuldade, mas a gente não deixou de tentar fazer o nosso jogo. A gente sabe que é muito mais fácil você defender do que atacar, e assim, com a bola a gente teria que estar um pouco melhor, um pouco mais fino com a bola, e creio que a gente tem que melhorar para próximos jogos do Brasileirão e da Libertadores, porque vai ser preciso, são jogos cruciais que quando a gente está fino, a gente sabe que a gente é crucial e nos dá uma certa vantagem. E a lição que dá para levar para a próxima fase é a questão do combo do confronto. Porque no Maracanã vocês abriram 2-0 muito rápido, parecia que ia ser 3, 4, não saiu, houve a questão do árbitro no Maracanã e, enfim, vem para cá com o resultado mais apertado e hoje essa dificuldade, que vocês decidem fora também. Sim. Contra o Racing. O que dá para levar de um time argentino também? O que dá para levar de experiência, de lição? Cara, como eu falei ali agora, é um jogo muito gostoso de se jogar, jogo de Libertadores, na Argentina, é realmente um privilégio. Vestindo a camisa do Flamengo ainda, não dá nem para comentar o quão importante que é a gente estar dentro de campo. E a gente pode levar assim de lição a atmosfera que foi colocada aqui hoje, desparabenizar aos torcedores da Estudiantes, que fizeram uma bela festa hoje. E, cara, eu acho que a gente tem que, sim, pensar em ser mais cruciais quando tiver oportunidade, assim como a gente foi nos 10, 15 minutos do jogo no Maracanã. Depois tivemos a oportunidade de fazer até o terceiro, o quarto, mas é claro, a gente deveria pensar primeiro no terceiro gol, depois do terceiro no quarto e quem sabe liquidar a partida no primeiro jogo. A gente sabe que seria um jogo difícil, e foi. Um jogo de Libertadores não tem jogo fácil, a gente espera que seja um jogo difícil também contra o Racing. Você comentou lá que contra o Vélez em 2022 a gente ganhou um jogo de ida, né? De 5-0, 4. Cara, é difícil. Libertadores foi um acaso e não sei se vai acontecer novamente. Se acontecer, eu espero que aconteça pro nosso lado.
Mas Libertadores é isso, é esse jogo gostoso, essa atmosfera incrível que a gente viu aqui hoje. E como eu te falei, estou muito feliz pela classificação, vamos comemorar, que agora tem e depois pensar no Corinthians. Agora eu queria que você... Tá aí, então a gente já volta para La Plata para fazer o contato com o Pedro Henrique Torre, trazendo mais informações direto da Argentina. Mas, Elton, o Léo fala de uma questão que o Felipe Luiz também aborda na entrevista coletiva, que é a questão da disputa, nas divididas, no anímico. O Estudiantes impressionou, realmente. Agora, fica a lição, o Flamengo tem que entrar da mesma forma, que tecnicamente a gente sabe que sempre teve mais time que o Estudiantes, né? E o Estudiantes tem essa característica, não é uma surpresa para nós ver o Estudiantes jogar em casa dessa forma. Tudo que foi, a narrativa que foi criada, inclusive, né, em cima desse jogo, por conta da partida de ida, porque a gente fala que o Flamengo teve um desempenho muito bom, mas a arbitragem teve uma influência também no jogo no Maracanã. A gente sabia que o Estudiantes adotaria essa postura. É um Flamengo que, sem um volante pegador, você tem o Saul e o Jorginho fazendo esse papel de volante, né? E lógico que com a bola nos pés é um time muito técnico, logicamente que o Estudiantes ganharia nesse sentido. Então, se o Flamengo tirasse a posse da bola do adversário e controlasse o jogo com a posse, não teria talvez tantas dificuldades para marcar sem a bola. Porque é um time que tem uma defesa muito técnica, é um time que consegue com a bola construir com quase todo mundo, né? Os 11 conseguem, né, fazer o time funcionar muito bem com a bola nos pés, mas esse tipo de jogo traz um certo desconforto para o Flamengo, que é um time que está acostumado a ter a bola o tempo inteiro. Mas foi um time... Fica a lição porque o adversário das semifinais, que para mim é o melhor argentino e chega como o melhor argentino da Libertadores, vai trazer mais dificuldades nesse sentido de ser uma equipe mais agressiva sem a bola e tecnicamente com a bola também muito bom. Vamos lá então, conforme prometido, contato com o Pedro Henrique Torre, que viu a menor torcida ali no cantinho que a gente está vendo na tela agora, fazer a festa em La Plata. Ufa, mas está na semifinal o Flamengo mais uma vez. Pedro, boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro Elton, todo mundo. Enfim, uma boa noite, bom dia, né? Já é bom dia, o mesmo horário aqui, o fuso horário é igual. 1h08, mas é um jogo impactante, jogo de Libertadores mesmo, aquele jogo, aquelas noites de Copa que são inesquecíveis. Os jogadores do Flamengo acabaram de sair aqui, encerrada a zona mista, falaram bastante. O Rossi, coitado, mal conseguia andar porque era abordado por todo mundo, foi a grande figura. Ele admitiu aí, vocês devem ter visto a falha no gol, né? Falou que era uma bola defensável e saiu muito irritado. A gente estava logo atrás dele ali, enfim, bem pertinho do Rossi, ele saiu muito irritado, fazia os movimentos com a mão o tempo todo, assim, como assim, pô, dava para defender e voltou com a cabeça no lugar para pegar depois as penalidades. A torcida que você falou, 1.800 rubro-negros ali num cantinho improvisado, ficaram bem aflitos o jogo todo. O Jorginho também passou por aqui, voltou depois de um tempo, enfim, falando de toda a atmosfera da Libertadores. O Flamengo com um discurso assim, soubemos sofrer, mas Flamengo não é exatamente isso. A gente reconhece que poderia ter sido um pouco melhor, pelo menos foi a tônica dos jogadores que passaram aqui na zona mista. O próprio Léo falando, né, de que tinha que, enfim, encarar, ficaram impressionados com a atmosfera mesmo aqui no Estádio Uno, em La Plata, a torcida dos Estudiantes muito em cima, divididas, fortes dos jogadores. Enfim, o Flamengo leva grandes lições aqui de La Plata, mas leva também aquele gostinho de que sobreviveu e está em mais uma semifinal, de Libertadores. Daqui a um mês tem os jogos contra o Racing, argentinos de novo, segundo jogo na Argentina também, então vai ser um pacote completo para esse elenco maturar ainda mais aí. Flamengo, Edu, permanece aqui quase La Plata, região de La Plata, tem um hotel, aquele resort segurança máxima que eles estão uns 35 minutos daqui do estádio, mais ou menos. Então o Flamengo fica por aqui. Amanhã, treinamento pela manhã no CT do Defensa e Justiça, como já tinha treinado ontem. Faz o treinamento, atividade, vai depois para o aeroporto, segue direto para São Paulo, nem tem escala no Rio não, direto para São Paulo, onde domingo encara o Corinthians para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá ficando apertada a temporada, os jogadores saindo exaustos por aqui, muito cansados mesmo, mas de fato o Flamengo sai classificado.
apenas... O pessoal tá batendo a porta aqui, parece que tá irritado o pessoal do Estudiantes. Para devolver para você, Edu, antes de complementar a informação, o Flamengo chegou aqui, teve o segundo ônibus, são 2 ônibus, um ônibus dos jogadores, outro com a comissão técnica. O ônibus da comissão técnica foi atingido por pedras, os vidros foram quebrados, mas não houve ninguém machucado nem nada. O que temos, lamentavelmente, vivemos mais uma vez, temos até imagens, acho que depois podemos, enfim, passar e tudo mais, a gente teve acesso. De dentro do ônibus, pessoas do Flamengo fizeram imagens de torcedores imitando macacos para o ônibus do lado de fora. Então, mais lamentável episódio de racismo, assim, como infelizmente tem sido tônica em vários jogos de brasileiros na Argentina, enfim, em outros países, pela Libertadores, Edu. É muito triste isso, né? E aquele bingo do que não se deve fazer... foi completo também com rojões, né? Nossa equipe trouxe a informação de que os rojões estouraram, mas como o Pedro trouxe a informação, num local isolado, então não chegou a atrapalhar, segundo o pessoal do Flamengo, não chegou a atrapalhar a noite de sono. Pedro, muito obrigado, então. Vai descansar, companheiro, que o seu trabalho foi árduo, a gente já vai conferir o seu trabalho na Zona Mista. Faz assim, chama você mesmo, os personagens do jogo, aí você se despede já. Obrigado, Pedrão. Um grande abraço, Edu. Então, Elton também, todos que estão por aí, estão apagando as luzes aqui, a gente está encerrando, mas enfim, fiquem com os jogadores agora que passaram na Zona Mista, os classificados. Tivemos Rossi, tivemos Saul, Léo Pereira, vocês já viram também, o Jorginho passou por aqui. Então, muitos jogadores do Flamengo falaram nessa noite especial em La Plata. Flamengo classificado para mais uma semifinal de Libertadores, volta a essa fase competitiva depois de 3 anos. De todos los títulos que tengo conquistado aquí, esta generación siempre pasó por dificultades, por juegos así. Hoy fue más uma vez y mostró a fortaleza do nosso elenco. Quando uno está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta, mas serve como exemplo para tomar daqui para frente, saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro, assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. Primeiramente, muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do que esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. Tá aí, o Rossi honesto, acho que muito goleiro nessa hora fala, era um chute muito forte, realmente foi difícil, era muito de perto. Ele ficou chateado porque era uma bola defensável, na hora deu pra identificar isso, Elton. De volta a La Plata, depois de uma passagem, né, pelo Estudiantes, tanto que no fim do jogo ele acabou reverenciando ali a torcida da casa, mas ele confessa que a bola foi um pouco rápida. O chute era defensável e ele disse que o movimento dele para tentar fazer a defesa foi muito lento em relação à velocidade da bola. Então ele assume realmente que acabou falhando, mas a velocidade de reação, né, nas 2 penalidades que ele defendeu, compensaram, né? Aí vira herói, né? Compensou demais. Benedetti e o Ascaciba. Eu, se sou dono de um time, eu falo, você que fez o gol durante o jogo, não vai bater. Porque o que acontece, o que isso se repete no futebol, né? É uma grandeza. Mas no tempo normal, pelo menos, né, quando acontece um pênalti no tempo normal, o cara acerta nas cobranças de penalidades ao fim do jogo, aí acontece algo inesperado pro batedor, né? O herói vira vilão.
Mas no caso do goleiro tem isso, né? O vilão vira herói, né? Nos primeiros 90 minutos ele assume essa falha, a gente tá vendo o gol aqui atrás, né? Ele cita essa velocidade de reação dele um pouco mais lenta, mas nos pênaltis o Rossi acabou sendo decisivo. Claro, e mais um uma vez, goleiro do Libertadores. nível do Rossi. Não é que é uma bola fácil, a bola realmente vem forte. Mas para um cara que nem o Rossi, você espera que ele faça uma defesa dessas, né? Mas, Edu, fundamental também na classificação do Flamengo, é um jogador conhecedor da competição e que é importantíssimo para esse sistema defensivo ter tranquilidade para trabalhar, porque é um goleiro com muita segurança e eu acho que ele assumir a responsabilidade pela falha mostra que ele tem confiança no trabalho dele, porque não mascara, né, algo que todo mundo viu. Então ele tem personalidade para dizer não, errei, e no fim do jogo acabou sendo fundamental. O Flamengo, quando ele percebe que ele não tem o controle do jogo, ele fica um time de pouca resistência, que é a diferença de vários outros. Sim. Por exemplo, o Palmeiras, quando o Palmeiras está sem o controle do jogo, ele não sofre, ou sofre pouco. Depende, Entendeu? mas aí é que tá. Eu acho que tem um ponto que depende da noite. É um Palmeiras que não tudo sofre, bem. que foi eliminado pelo Corinthians Tudo bem, na Copa do mas Brasil. tudo bem, mas um cenário- Então, assim, o que eu tô dizendo nenhum time vai ser um time que é super técnico e super brigador. Não existe esse time. Eu concordo. Então, Eu concordo. o ponto é, o que não funciona, o que é a principal característica desse time, na noite que não funcionar, Você vai sofrer. ser um problema. Você vai sofrer pra caramba. E você naturalmente isso, vai fica. Você se magoa com o jogo, né? Você quase olha pro jogo e fala, cara, o que eu isso aí tenho de mesmo. melhor Isso aí não não sou encaixa. eu. O que eu tenho de melhor não encaixa. Eu não quero sair da minha característica. Você quase fica. Eu quase olha pros céus e fala, meu Deus do céu, por que eu tenho de melhor não tá encaixando? Mas acho que tem características. Eu acho que tem jogo individual. Hoje eu acho que, por exemplo, os pontos que geram desequilíbrio pro Flamengo também foram mal. Porque o jogo do Flamengo tem isso, né? Também acho. O jogo do Flamengo. Samuel Lino tem... melhorou no segundo tempo. Sim, né? mas encaixou nos 30 minutos finais. O jogo do Flamengo era um jogo mediano pra baixo no primeiro tempo, mas ele consegue, o Flamengo consegue Eu já ter. não acho. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo, acho que a falha do Rossi pune demais o Flamengo. Mas Porque- também por incompetência porque- do próprio Estudiantes, Não, né? tudo bem, mas beleza, mas aí é aquilo. Mas tecnicamente Flamengo, falando, era um time as abaixo. melhores chances foram do Flamengo. Não, no mas primeiro tempo. só pra terminar o que eu ia falar. O Flamengo faz um primeiro tempo que eu acho que não foi bom, pra mim de mediano pra baixo primeiro tempo, mas ele consegue gerar uma chance de 1 contra 1 pro Samulino. O Samulino tem um contra-ataque de 1 contra 1 que o Arrascaeta coloca pra ele em profundidade. E se ele tá bem, ele é o cara que gera esse desequilíbrio pra parar dentro do gol, 1-0 Flamengo, acabou o confronto. Então, e aí nisso que a gente tava falando, o Flamengo não é só uma coisa, né? O Flamengo tem bola parada. A bola parada do Flamengo hoje não funcionou. não entrou A bola de maneira parada nenhuma. ofensiva do Flamengo, que é ótima, cara. Você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira. Ela é excelente. Ela não funcionou hoje. Então, isso tudo vai se somando para um jogo que o Flamengo ficou, pelo menos na minha percepção, num segundo tempo muito desconfortável. O Flamengo esteve desconfortável demais dentro do jogo. Eu estava ouvindo um pouquinho do Felipe Boa. aqui e ele estava falando justamente sobre isso, né? Ele é questionado logo de cara sobre essa atuação muito ruim do Flamengo na partida de hoje e em nenhum momento ele faz uma análise criticando ou né, confirmando que foi uma atuação ruim do Flamengo. Ele sabe que foi uma atuação ruim, mas ele não responsabiliza, né, diretamente o Flamengo sobre isso. A primeira análise que ele faz é de um jogo muito difícil, em que ele diz que o Estudiantes força muito o jogo por dentro para poder sair no contra-ataque e isso deixou o Flamengo muito desconfortável e a forma como ataca o Estudiantes com aquela bola alçada lá o tempo inteiro, aquele lançamento de bola lá o tempo inteiro, e que isso é um jogo muito difícil de jogar e que o Flamengo se sentiu, de fato, muito desconfortável, né? Nesse cenário. Ele fala que os jogadores do Estudiantes deram a vida, né? E se esforçaram num nível surreal na marcação e que a forma de jogar, né? A forma que propôs o Estudiantes num jogo de quartas de final de Libertadores, que já tem uma dificuldade, fez, né, desse cenário um jogo muito difícil para o Flamengo. E uma frase marcante dele que ele fala assim: não fizemos uma partida ruim, o gol foi de um erro.
que eu acho que o Flamengo, na minha opinião, né, o Flamengo fez uma partida ruim, mas isso também, não sei se VSR e o Wallace vão concordar, é algo que se repete. Muitas vezes, quando vem o tropeço para o Flamengo, vem muito de erros individuais, né, de falhas individuais. É claro que o contexto do jogo colabora para isso, mas, mais uma vez, é isso. E o Felipe fala assim, eu sei que amanhã as manchetes vão dizer assim, Flamengo passa mais, Flamengo passa mais. Ele falou, para mim só tem uma manchete, o Flamengo está na semifinal da Libertadores. E acho que o pensamento é mais ou menos esse, né? Do continue que o VSR falou, agora vai zerar a página para uma sequência que vem de semifinal contra o Racing, decidindo novamente fora de casa. Acontece que é um contexto aí de um mês de outubro extremamente complicado para o Flamengo, porque já teve o jogo contra o Vasco, que ele precisou mudar 7 peças e a gente viu que era um Flamengo claramente cansado. Agora o Flamengo tem o Corinthians no domingo, inclusive vai até direto da Argentina, vai treinar na Argentina amanhã e vai direto para São Paulo. Depois, nessa sequência do mês de outubro, até o mata-mata, lá até o final, ainda vai ter duelos contra Cruzeiro, contra Bahia fora de casa, Clássico contra o Botafogo, Palmeiras no Maracanã, Fortaleza no Castelão e aí no meio disso a semifinal contra o Racing. Então assim, é um mês duro, pesado, é claro, vai ter uma data FIFA aí no meio que ele vai conseguir dar uma recuperada, mas certamente vai perder muitos jogadores, Carrascal, Plata, Arrascaeta, De La Cruz. Isso é CBF não marcar o jogo contra o Sport pro meio da data FIFA, tá? Que tem possibilidade, porque agora que o Flamengo está na semifinal da Libertadores, não tem muito mais o que fazer, O jogo do Palmeiras contra o Juventude foi marcado para a data FIFA. Só falar o seguinte, acho que até aqui o Felipe Luiz sempre foi muito bom nas entrevistas. Acho que hoje, eu não vi, tô confiando no que a Monique falou, porque eu confio de olhos fechados. Eu assisti só o começo, mas as duas primeiras respostas foram isso. Eu assino um contrato em branco e dou na mão da Monique Danello, tamanha confiança que eu tenho nela. Então, acho que ele está faltando com a verdade, né? Dizer que o Flamengo não fez uma partida ruim é faltar com a verdade. Acho que ele traz um debate muito importante que nós temos que parar com essa soberba, nós temos que parar com esse mundo de faz de conta, que achar que você vai na Argentina para enfrentar o Estudiantes e vai ganhar dando baile, futebol bailarino, tem que parar com isso. Tem que parar com isso. O Estudiantes é um time com uma tradição absurda, maior do que qualquer brasileiro na Libertadores, qualquer um deles. Ele tem 4 títulos, então ele é maior. Ele é tricampeão seguido, então é maior do que qualquer um a tradição do time. Então tem que parar com isso. Esse é um primeiro ponto. Você vai à Argentina, você vai ter problema. Ah, mas o Flamengo já jogou uma semifinal que ele goleou o Vélez de 4-0 ou 5-0 fora de casa. Acontece. Mas o normal é você ter problemas, porque são jogos que tendem a ser difíceis. Cabe a você tornar fácil. Mas eu discordo frontalmente dele. Acho que a análise dele é uma análise deturpada. É uma análise com neblina na frente. Porque ele dizer que o Flamengo não fez um jogo ruim, diante do que ele acredita de futebol e diante do que ele já elogiou o time, para mim... Ele tá com uma análise completamente turva. Claramente ele saiu do vestiário para defender o time dele. Claramente. Ele foi a coletiva. Ele quis ganhar os jogadores. Ele foi lá para ganhar os jogadores. E tá tudo bem. Olha, só para deixar claro. Não, eu acho que tá tudo bem, só que é minha obrigação falar isso. Isso, chegar nesse ponto. Para mim, eu acho que tá absolutamente tranquilo a postura do líder da porta para fora falar isso. Eu discordo veementemente. Essa é a postura do Felipe. É o mesmo Felipe que veio a público e acabou com o Pedro. É o Felipe que não é o cara que vem aqui criticar pontualmente porque assim, naturalmente muitos técnicos viriam na entrevista coletiva depois de um jogo como esse e diriam, foi uma partida muito abaixo tecnicamente de alguns dos nossos principais jogadores. Isso é uma frase clássica que vários treinadores falam na entrevista coletiva quando o time tem uma atuação como essa. Na minha visão, o Felipe preferiu fazer a análise pelo outro lado, né, das dificuldades que foram geradas. Ele até tá falando agora que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Falando sobre a dificuldade de jogar na Argentina na Libertadores e falou uma outra frase que foi: pra gente vencer, nós temos que passar por provações. Então acho que hoje já foi uma baita de uma provação. Assim,